Tudo bom, gente? Para quem tá acompanhando aí a evolução desse aquário, ele já tem mais ou menos uns 2 anos que tá montado, né? Tá bem estabilizado. Mas quem tá acompanhando pode observar o seguinte: eu tinha uma fauna com vários neons. Agora só sobrou um. Ele tá nadando aí no meio, não? E os outros acabaram morrendo. Eu vou explicar por que daqui a pouco. Eu tive uma. Depois que eu tive uma perda grande nesse aquário, eu coloquei esse cardume de Mato Grosso. O neon ficou só o que sobrou. Perdi praticamente todos os neons que eu tinha. O cará aguentou, não teve problema. Os paulistinhas também que estão nesse aquário também sobreviveram. E a botia. Os dois comedores de algas siamesa eu perdi com esse problema que teve, e o cardume de neon foram perdidos. O que acontece? Esse aquário ele teve uns 6 meses atrás um problema com a qualidade de água aqui da minha cidade. E eu afirmo que foi a qualidade da água porque na mesmo foi junto, na mesma semana, nos mesmos dias que eu tive a perda de peixe do aquário, eu também passei mal. Eu tive uma infecção, né? Foi contornado, então, mas eu tive uma infecção e foi assim, junto. Então você acaba ligando uma coisa à outra, porque como foi junto, eu tive a infecção e os meus aquários, o aquário deu uma desestabilizada violenta e eu perdi a maioria dos meus peixes mais frágeis, vamos colocar assim, que era o cardume de neon. Ficou isso meio que claro para mim que foi consequência da qualidade da água. Alguma coisa, eu não sei o que, veio na água que causou tanto o meu problema, né? Foi uma infecção intestinal que eu tive, durou aí mais de uma semana ruim, quanto a perda dos meus peixes. Depois disso, houve umas mudanças que eu fiz nesse aquário, pequenas, mas houve. Se observar ali, ainda tem um resto lá de alga marrom, mas é basicamente só naquelas folhas ali. O resto já está recuperando, já praticamente acabou, né? Então tem um pouco de alga marrom ali. Aqui o que eu fiz? Eu substituí, tinha esse canister aqui, ó, um canister maior. Eu utilizava um canister traseiro, um mini canister traseiro do tipo Hang-On. Ele estava apoiado no... Dá uma pausazinha aqui porque um abençoado aqui passou com a moto e o cara acha que é bonito fazer barulho, então já viu, né? Mas o que aconteceu nesse aquário? Agora eu estava explicando. Eu troquei o filtro que ficava atrás dele, tipo Hang-On. Instalei esse daqui, né? Era um canister, mini canister Hang-On. Instalei esse maior, é um Samsung. Salvo engano, o modelo dele é o HB603B, o HW, um negócio assim, 603B, um negócio assim. Uma bomba de 400 litros hora e a capacidade dele é de cerca de 3 litros. Tá com mais uma quantidade maior de mídia Ciporax Mini e tem 2 espumas além do Perlon aí dentro, né? Aquário plantado eu não uso carvão ativado, nem carvão ativado nem outro tipo de mídia química. No momento ele está sem injeção de CO2. A minha válvula, ele deu um probleminha, eu tenho que importar outra válvula, ela não está regulando direito, ela está deixando passar, está travada, aberta. Então eu vou comprar uma outra válvula. E aí, em consequência de eu ter colocado isso, né, esse filtro novo, aqui em cima vai dar para ver, olha lá. Esse filtro, a tomada de água dele é tanto por baixo quanto na superfície, então olha, o cara tá na frente, olha lá. Dá pra ver a tomada de água nele, pega tanto por baixo quanto tem um skimmer de superfície, ó. Dá pra ver claramente aqui que pega a água de cima da superfície também. Então isso que eu ganhei, eu não tenho acúmulo nenhum de nata na superfície. Então a água é extremamente cristalina, né? Uma água extremamente cristalina. E o aquário agora, já recuperando do problema que ele teve, né? Já recuperado, os peixes estão muito bem. O cará tá bem saudável, tá crescendo.
Agora lá, eu tô mexendo aqui com a posição da câmera, o cardume escondeu ali atrás, ó. Tá saindo. Eles assustaram um pouquinho e esconderam ali. Então assim, ali tá a bocha. Os dois siameses estão ali pra trás também. Daqui a pouco eles aparecem. E a solução minha com a questão da água foi o seguinte. Aqui do lado é meu marinho, né? E o marinho eu já tratava dele desde que eu montei. Desde que eu montei não, minto. Quando eu montei ele eu usava a água da rua. Era uma água que vinha com um nível alto de fosfato. Mas até então era só isso. Aí eu tive uns problemas primeiro no marinho que me fizeram passar a utilizar um filtro deionizador, 3 estágios. Perlon no primeiro, carvão ativado no segundo e resina mista no último. Então, utilizando já água filtrada nele, de deionizador, ela sai sem... O carvão ativado tira toda a parte química que puder ter para poder prejudicar os peixes, que poderia prejudicar os peixes. O carvão ativado já limpa tudo. E aí os sais minerais, aquelas outras coisas, qualquer outra coisa que tiver, fica retido na resina mista. É uma água bem limpa, uma água bem pura. E aí agora eu uso essa água também no plantado, né? No naninho plantado. Então isso ajudou a recuperar bastante. Falta agora, eu vou começar, ainda não comprei, vou comprar ver se eu acho um bom fertilizante líquido aí, para eu começar a dosar também. E aí, igual eu falei, eu vou voltar, eu vou comprar outra válvula, tenho que importar ela para chegar. Aí eu vou importar outra válvula e começar a dosar o fertilizante líquido e o CO2 de novo, justamente para poder o quê? Eliminar de vez esse foco de alga marrom, né? Esses pequenos focos de alga marrom que eu tô tendo aqui no aquário. No mais, o aquário tá bem, os peixes estão muito bem, estão saudáveis. Como eu falei, eu tive infelizmente essa perda no meu cardume de neon. Sobrou só um ali solitário, né? Mas tá caminhando bem. O aquário marinho, não sei se alguém que tá assistindo esse vídeo também acompanha ele, mas ele também tá bem bonito, né? Esse coral aqui que tá tombado ali, a Quinitrê, ele é tipo uma árvore, ele parece uma árvorezinha. Ele tá desse jeito porque de ontem pra hoje, ontem, ele começou a soltar muda. Então ele fica meio feinho desse jeito. Já aconteceu uma vez, a primeira vez eu até assustei. Mas ele fica feinho desse jeito mesmo. Ele começa a soltar como se fossem os pedacinhos dele ali, se fossem os galinhos da árvore dele. Ele solta alguns no aquário, que ali ele tá soltando as mudas. Então daqui a pouco vai ter mais muda aparecendo dele aí, né? Aqui meus corais duros, apresentando um ótimo crescimento, né? Crescendo muito. Ele também cresceu muito. Essa rocha aqui, eu vou ver se eu consigo trocar ela com esse mush, porque eu já tenho nas rochas principais. Então esse acabou ficando no fundo ali também, ó. Esse ficou uma muda muito grande, que eu vou ver se eu consigo trocar ela para poder pegar umas mudas a mais de zonas, igual o colo aqui ali, né? Aqui também essa paletô eu vou tirar, soltou ali um pedacinho dela ali, eu vou fazer mais umas mudas dela, pra poder depois ver se eu consigo trocar. Trumpet também tá indo muito bem. Essa outra paletô green agora começou a ir pra frente, né? Ela ficou muito tempo meio acalhadinha. Aquele leather ali, ó, eu não sei o que acontece com ele, mas ele não vai pra frente. Eu já troquei ele de posição várias vezes, ele não vai pra frente, ele fica só daquele jeito. Enquanto esse daqui já tá umas 5 vezes maior ou mais do que o que ele chegou. Pra você ter uma ideia, olha só a diferença. Esse daqui, ó, grandão, que agora ele tá até parcialmente fechado, ele fica maior do que isso. Ele chegou do tamanho desse daqui. E na mesma época, praticamente. A diferença de tamanho. Ou até um pouco depois, ele chegou um pouco depois. A colônia de zoantes aqui tá muito grande. Aquela dali na pedra tá meio fechadinha, até porque o camarão tá perto andando. Aqui também tem uma colôniazinha, um pequeno mudinho de zoantes aqui. Trumpet kryptonita. Carpet green, outra muda de carpet green, uma variedade diferente. Já tá até fechado também, porque tinha camarão, acabou de passar nele aqui também. Aqui um SPS, ali minha pavona. Então tá isso, a atualização dos aquários é essa, né? Resumo da ópera é esse. E infelizmente eu falo pra vocês,
Tomem cuidado com a água que vocês estão colocando no aquário. Por um tempo eu achei que ia ser muito caro eu fazer um filtro deionizador, não compensava, mas tanto no de água doce quanto no de água salgada, a diferença que eu vi no aquário como um todo depois que eu comecei a usar é muito grande, então justifica. Para vocês terem uma ideia, o meu filtro foi feito de canos de PVC com